Olá pessoal, meu nome é Solange, eu sou a mãe da Laísa e eu tô aqui novamente para falar com vocês. Bom, eu tinha falado num vídeo anterior que eu postei referente a um desafio muito grande que eu passei esse ano de 2025 e deixei em aberto um outro vídeo que eu iria fazer a respeito do otorrino. Bom, é o seguinte, durante todo esse processo, quando nós descobrimos a questão do dente e a Laís estava com um bruxismo muito acentuado, eu resolvi procurar um otorrino para ver se ele podia me ajudar nessa questão do bruxismo, para que quando a gente fizesse os dentinhos dela, ela não estivesse rangendo tanto os dentes, para não ter, né, o risco de quebrar, de acontecer alguma coisa, até mesmo do desgaste do dia a dia. E assim eu marquei o otorrino aqui na minha cidade e levei a Laísa e pedi para que ele, né, lógico, ele ia examinar ela, né, boca, garganta, ouvido, né, essas coisas, mas eu queria que ele me auxiliasse nessa questão do bruxismo. E, pela minha surpresa, quando ele examinou a Laísa, garganta, nariz, tudo perfeito, não tinha nada de errado. Quando ele olhou o ouvido, de um lado estava limpinho, gente, do outro estava totalmente entupido. Era uma outra coisa que eu jamais poderia passar pela minha cabeça. Porque já eu sei que a Laísa tem uma produção de cera, mas não é nada absurda, mas também jamais imaginei que ela estaria com o ouvido totalmente tampado. E era justamente o lado que o siso estava nascendo. Então, por aí vocês podem ter a ideia do que a minha filha passou durante esses meses. Quer dizer, esse ouvido já deveria vindo, né, já tampando e com dificuldade já para escutar, e mesmo, segundo o doutor me falou, diz que dá uma pressão muito grande intracraniana por causa do tampar, porque estava totalmente bloqueado. Então ele falou que ela não estava ouvindo nada daquele ouvido. Então vocês podem imaginar o que ela passou. E também em nenhum momento ela nem levava a mão no ouvido, tipo para coçar ou para, né, para mostrar para mim que tinha algo de errado ali, né? E eu só fui descobrir numa consulta. Isso também é, de certa forma, até eu falo que é coisa de mãe, né? Porque eu não tinha motivo para levar ela no otorrino. Eu podia ver a parte do bruxismo até mesmo com um dentista. Apesar de que nós sabemos, né? Pelo menos até hoje, eu não encontrei nada que ajude a melhorar esse bruxismo. Laísa tem época que fica sem bruxismo nenhum, mas tem época que ele fica muito acentuado. Mas eu tava com uma coisinha lá atrás, assim, que me falava, leva no otorrino, leva no otorrino, leva no otorrino. E foi onde eu levei e descobri que ela estava com o ouvido totalmente entupido. Aí lá mesmo, no momento, lá ele já tirou um pouco, né, para tirar a pressão. Mas ele falou, olha, há necessidade da gente usar, né, um remedinho. Aí usei o remédio durante uma semana, voltei na semana seguinte para ele ver como tava, e mesmo com o remedinho, nós ainda tivemos que fazer a lavagem, né, no ouvidinho dela. Gente, e pensa numa criança que sentou na cadeira e ficou quietinha para ele fazer tanto a retirada com a pinça, porque é feito retirada com uma pinça, né, quanto lavar o ouvido. Ela ficou quietinha. Então, assim, olha como que é, mais uma vez eu falo para vocês, desafiador uma pessoa que não consegue falar. Quer dizer, ela estava sentindo todo esse desconforto, não me apresentou nenhum sinal de desconforto vindo dela, de ficar, porque quando você tem uma dor ou tá incomodando, às vezes você põe, mexe, coça, passa, né, sei lá, alguma coisa assim, não tinha isso, né? Então assim, ela passou todo esse desconforto sem demonstrar nenhum sinal para mim. E eu só fui descobrir por esse motivo. Então é muito desafiador e a gente tem que ficar assim, ó, e olha assim, ó, não, né, desmerecendo ninguém, mas eu sou uma mãe muito cautelosa, sabe? Eu presto muita atenção nas coisas, eu tô sempre de olho, igual o intestino, eu fico sempre de olho, o intestino não funcionou, eu já,
né, procuro alguma coisa ou uma alimentação que vá ajudar a soltar. Se eu vejo que já tem 2, 3 dias, eu coloco um remedinho, sabe? Eu tô sempre assim de olho em tudo que tá acontecendo. Fico observando pele, então eu sou muito cautelosa, mas para vocês terem ideia que ela não demonstrou em nenhum momento nada, e eu jamais poderia imaginar que isso estava acontecendo. Então, assim, mais uma vez eu digo para vocês, ser mãe ou conviver com uma pessoa que não tem a fala, que não demonstra, né, não consegue às vezes demonstrar em gestos o que está acontecendo, o que está sentindo, é muito complicado. É complicado para quem convive e muito pior para ela, porque ela sabe que ela tem alguma coisa e que ninguém consegue ajudá-la. Então, assim, ó, eu teve um dia que ela tentava me falar alguma coisa e eu não conseguia entender, e ela nervosa, chorou, começou a chorar, eu comecei a chorar com ela. Porque eu falei, filha, a mamãe não consegue entender o que está acontecendo. A mamãe quer te ajudar, eu sei que tem algo de errado, mas a mamãe não consegue te ajudar porque eu não sei, você precisa me ajudar, né? E nesse dia eu me lembro que eu briguei muito com Deus, né? E quando eu digo briguei, gente, é no bom sentido, tá? Porque ele é meu amigo, então eu jamais vou tirar a aliança que eu tenho com ele, essa amizade que eu tenho, essa cumplicidade, e eu sei que ele me entende, porque esses momentos são muito difíceis mesmo. E, e eu pedi, né, para ele, me mostra o caminho que eu tenho que seguir, né? E aí, graças a Deus, logo ele começou a me mostrar, né, o que eu tinha que fazer. E foi onde eu consegui descobrir o que realmente estava acontecendo, né, que a Laísa estava com esse ouvido entupido, que isso devia estar causando uma pressão muito grande dentro da cabeça dela. E também já descobri uma questão do dente, e graças a Deus resolvemos tudo isso. Então, assim, eu quero dizer para vocês que por mais desafiador que seja, né, tudo isso, mas é uma coisa que eu sei que Deus me confiou e que o tempo todo Ele vai estar me auxiliando e me ajudando, né? E que a gente deve prestar muita atenção, né, em cada olhar, porque eu entendo a Laísa muito pelo olhar, né, quando ela quer alguma coisa, mas esse momento foi muito desafiador, porque em nenhum momento ela demonstrou nada para mim em relação à cabeça. Porque se ela tivesse me mostrado alguma coisa relacionada à cabeça, quer dizer, o que eu ia fazer? Eu já ia procurar o dentista, ia procurar um otorrino, ia procurar um médico da parte de boca, sei lá, de olho, talvez fazer uma ressonância, uma tomografia, mas em nenhum momento ela fez nada disso. E assim, aí eu esperei, né, antes dela fazer a cirurgia do dentinho, que eu nem comentei no outro vídeo, mas ela já estava melhor. Por quê? Porque já havia desentupido o ouvido e o dente já havia se rompido. Então, quando ela foi para o centro cirúrgico, isso já tinha, como se diz, praticamente já tinha resolvido, entendeu? Aí nós fizemos a parte dentária, né, das restaurações, e acabou o problema. A Laísa virou outra pessoa, entendeu? Voltou a dormir, voltou a comer, tá comendo agora que nem uma draga, né? Eu tenho que ficar às vezes até me policiando, porque a Laísa também não pode engordar muito, né, porque ela tem hipotonia, então assim, diante de toda a dificuldade que ela tem, não posso deixar ela engordar. E é isso aí. Então, para vocês verem que esse meu ano de 2025 foi e está sendo realmente desafiador para mim. Eu espero que vocês fiquem com Deus e que quando vocês intercederem a Deus, que Ele possa ouvir vocês como Ele me ouviu. Até um próximo vídeo.